Fiz a seguinte pergunta lá no Stories do meu Instagram. Você se considera uma pessoa insegura? E bom, adivinha qual foi a resposta? A maioria das pessoas votou em sim. Ou seja, a maioria das pessoas que votou, pelo menos, não é? Se consideram pessoas inseguras e vamos ser honestos, a gente sabe que é o estado geral, né, da maioria aí. Ou seja, muita gente se considera uma pessoa insegura, não é? E aí é lógico, depois eu fiz uma outra pergunta lá, depois eu abri uma caixinha de perguntas e respostas, ou seja, se você quiser participar de tudo isso, me segue lá no Instagram, não é? O link tá aqui na descrição, beleza? Ou só digitar meu nome, Thiago Burigato, você vai me achar. E aí, bom, eu recebi algumas perguntas. E aí, pra gente falar sobre essa questão da insegurança, de como, né, deixar de ser uma pessoa insegura e tudo mais, a gente pode atacar uma série de coisas. Mas eu escolhi, e até pelas perguntas que eu recebi, falar de um tema específico e que é muito provável que nele esteja a gênese assim, da grande maioria das inseguranças de vocês. Né? Que é, na verdade, da grande maioria das pessoas em geral, tá certo? Que é, e podemos definir assim, o medo de desagradar. Ou seja, a maioria de nós tem medo de desagradar as outras pessoas. Vamos entender melhor essa dinâmica e, lógico, como lidar melhor com ela. Primeiro aspecto que a gente tem que olhar é o seguinte, somos seres sociais, tá? Então, ou seja, o tempo inteiro nós vivemos no meio de pessoas. Beleza? Então, no meio da nossa família, dos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, tá? Ah, Thiago, mas eu faço home office, fico muito tempo em casa. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas eu, sei lá, eu nem trabalho, eu fico o tempo inteiro em casa, sou vagabundo e tal, não sei o que lá. Bom, você tá o tempo inteiro no celular, você tá nas redes sociais, você tá comentando uma série de coisas. Então, o tempo inteiro a gente tá lidando com pessoas. E, na verdade, o aspecto de ser, a questão de ser virtual piora. Porque se você observar, você vai ver que você se torna ainda mais inseguro quando você vai falar com alguém cara a cara, na vida real. Talvez você fique ainda mais recluso, você fique ainda mais isolado, né? Você fique com ainda mais receio de cumprimentar as pessoas, de bater de frente com elas, de entrar num conflito ou alguma coisa assim, beleza? Então assim, até o primeiro ponto, na verdade, até de você olhar para essa questão, é não negar que você tem esse medo. Porque, vamos lá, primeiro, em certa medida, isso é natural. Tá? Como eu disse, somos seres sociais, então é lógico que a gente quer ser agradável e lógico que a gente quer que as pessoas gostem da gente. Então a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado, a gente quer ter um senso de pertencimento, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Tem outro ponto que se relaciona com a segunda pergunta que eu fiz, não é que em relação à impotência ou a sensação de impotência na hora de lidar com os conflitos do nosso dia a dia, não é? É que quanto mais as pessoas não gostam da gente, menos elas fazem o que a gente quer. Então, obviamente, menos poder a gente tem sobre elas, e é lógico que a gente se sente ainda mais isolado. Então, meu filho não me obedece, meus funcionários não me obedecem, os meus colegas de trabalho não me obedecem, tá? E assim, veja, não é obedecer de forma assim, servil e totalmente pacata e inferior. Não. É eu tá lá e daqui a pouco a pessoa me pedir opinião, né? Ou a gente chegar num acordo juntos, ao invés de ela fazer só o que ela quer. Né, levar em consideração o que eu quero. Ou seja, já deu para entender então um pouco da dinâmica que nós estamos olhando. Logo, é natural ter esse medo de desagradar. Porque quanto mais eu desagrado, pelo menos assim a gente pensa, mais as pessoas vão me evitar ou alguma coisa nesse sentido, beleza? Bom, tá certo. Até aqui, tudo bem. Agora, um outro ponto, um ponto fundamental que escapa para nós é o seguinte. Primeiro, então, a gente já definiu que isso vai acontecer em certa medida. O problema é quando essa medida se torna absurda. Que é, primeira coisa, então, veja, a partir do momento, então, que eu vejo que as pessoas não estão sendo agradadas por mim, ou eu percebo que esse medo é muito grande em mim, eu começo a querer fazer tudo que os outros querem, achando que eles vão gostar mais de mim, por isso eu vou agradar mais as pessoas. Então eu vou lá, pro palmeirense eu falo que eu sou palmeirense, pro corintiano eu falo que sou corintiano, pro cara lá eu falo que eu vou votar no cara que ele gosta, eu sempre concordo com as opiniões e blá blá blá, né? Mas a gente já sabe que não é tão simples assim, tanto que até muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente se despersonaliza, então a gente já se entristece, e na verdade a gente já se sente ainda mais inseguro, porque a gente fala, puta merda, quem eu sou então? O que eu penso? O que eu acho? O que eu acredito? Né? E quando não, a gente percebe que muitas vezes as pessoas não respeitam mais a gente, muito pelo contrário, elas respeitam ainda menos. Puta merda, agora lascou, né? Então qual que é a solução para todo esse dilema, para toda essa gama? Bom, a primeira coisa que a gente precisa olhar, dentre as várias, até que talvez eu nem consiga esgotar aqui, é o seguinte, primeira coisa é, há algo que a gente tem que entender, aceitar e até, na verdade, incentivar isso, que é o seguinte, há e sempre haverá um processo de desaculturação enquanto nós estivermos vivendo. E eu vou explicar. Pensa o seguinte,
quando você entra, você tá lá no grupo de amigos da escola, da faculdade, do seu trabalho e tal. Bom, cada um deles tem, lógico, primeiro, uma cultura que se sobressai, que provavelmente vai estar sobre todos eles, mas há uma cultura de grupo. Ou seja, tem a cultura lá dos seus amigos X, Y, Z, do colega de trabalho e blá blá blá, não é? E aí, o que acontece? Quando nós fazemos qualquer coisa que faça a gente se destacar, se diferenciar ou qualquer coisa assim, imediatamente se instala o processo de desaculturação, que é esse processo de desencaixe daquele grupo e, obviamente, há uma tensão ali. Ela pode se agravar ou não, mas há uma tensão que é o seguinte: eu sei mais do que a pessoa em alguma coisa, eu me destaquei, eu fiz algo melhor ou alguma coisa assim. Por exemplo, na minha empresa, eu vendi mais. No meu grupo na faculdade, eu tirei a melhor nota e eles, né, não conseguiram. Ou seja, você assiste esse vídeo, você chega lá na tua casa, você vai explicar isso para eles já vão te olhar diferente. Porque há muitas pessoas que se interessam, claro, em aprender e melhorar, e aí nivela, mas sempre é meio caótica a coisa. Mas, de qualquer forma, infelizmente, a maioria, né, você vê, hoje com muita informação, então a desaculturação ela vai ser enorme, porque cada um vai ter um acesso a informações e tal. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas estão mais se neurotizando, que é o quê? Querendo ouvir mais do que já pensam. Então elas vão cada vez mais se fortalecendo. Tanto que esse é um ponto do processo de polarização bizarro que a gente vive, não é? Então veja, toda coisa que eu fizer que me destaque de alguma forma, ou que me diferencie das pessoas, vai haver esse processo de desaculturação. E aí é óbvio que eu, em certa medida, vou desagradar as pessoas. Então, muitas vezes, só o fato de eu fazer alguma coisa, eu nem sou melhor. Mas sei lá, vou lá, eu estudo mais. Né? Não vou hoje no bar porque eu vou estudar. Idiota, não sei o que lá. E aí você pode imediatamente, para que então tá bom, vai, eu vou no bar. Você tem medo de desagradar as pessoas, não é? Então, o primeiro ponto é que não há solução para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é, você pode até ir no bar para agradar seus amiguinhos e depois voltar para tua casa e tal, né? Só que aí você vai lá e, sei lá, estuda na madrugada, tira uma nota melhor que eles e pronto, você vai de novo estar no mesmo estado de desaculturação e de desagrado. Então a primeira coisa é o seguinte, você precisa se acostumar com isso. Você não pode achar que este processo de desaculturação, ou essa questão do desagradar, ela é grave neste sentido. Se as pessoas não gostam, se eu desagrado alguém, ferrou. Né? Geralmente, quanto mais imatura a pessoa é, mais essa pessoa tende a justamente agir assim. Eu desagradei, ela fica assim, matutando, puta merda, o que vai ser agora? Será que essa pessoa gosta ou não gosta de mim? Será que ela vai me ajudar ou não vai me ajudar? Será que ela vai falar mal de mim? O que será que ela tá pensando de mim? Não é? Opa, mas peraí, se você não entender que, como eu disse aqui, é inescapável essa questão da desaculturação, lascou. Você vai viver tenso, ansioso e triste, porque não tem como sustentar isso daí. Então, até em grande medida, por isso que a maioria das pessoas tende a ir para o grupo que pensa igual a elas, ou estar perto de pessoas que pensam igual a elas. Claro, isso é outro problema que pode se tornar, aliás, um problema que se emburrece, querendo ou não, é o que a gente vê também, né? Então, de certa forma, se você quer evoluir, você precisa praticar esse processo de desaculturação e ter a coragem de desagradar as pessoas e conseguir, logicamente, socialmente, levar isso numa boa. Conseguir, na verdade, criar um processo de pertencimento a partir dessa desaculturação. Muitas vezes, como eu disse aqui, fazendo com que as pessoas entendam que elas podem melhorar, tá certo? Ajudando-as a chegar no seu nível ou no seu patamar, ensinando ao invés de julgando. Até esses dias eu peguei uma pergunta que eu recebi, que a pessoa falou assim, quanto mais eu aprendo, mais eu julgo os outros. E aí a resposta é a seguinte, você não está aprendendo nada, provavelmente. Na verdade, você está decorando coisas, e dessas coisas que você decora, você ataca os outros. Mas você mesmo não melhorou. Você, na verdade, está lá o tempo inteiro, como eu disse aqui, ouvindo uma coisa e julgando alguém, não a si mesmo. Que nem agora, talvez você pense, o medo de desagradar, você está apontando o dedo para outra pessoa, falando, tá vendo, aquela pessoa lá, né, ela tem esse medo aí. Eu não me importo com o que outro, mas ela tem. Bom, então a primeira coisa que você precisa se investigar é isso. Outro ponto, que aí entra até na questão do como lidar, que muitas vezes ela é um pouco confusa mesmo, que é o seguinte, eu tenho um treinamento que se chama As 48 Leis do Poder. Peraí, mas tem um livro com esse nome, né? Exatamente, tem um livro com esse nome, o livro do Robert Greene, é um treinamento baseado nesse livro, beleza? Né? É um treinamento, assim, fantástico, mais 50 horas de conteúdo, assim, em aulas de aproximadamente uma hora, algumas tem mais, outras tem menos, eu explorei cada um dos capítulos só
A introdução tem 1 hora, né? Mais de 1 hora, na verdade. E assim vai, beleza? E aí, de cara, o que acontece é o seguinte. Bom, a gente então entendeu a dinâmica do medo de desagradar, a gente entendeu o processo de desaculturação que a gente precisa lidar, e ao mesmo tempo também a gente entende o seguinte, como acontece nessa questão das 48 leis do poder, né? Só para vocês saberem, tá encerrado as vagas, tá? De todos os treinamentos. Esse é um treinamento do Reflexões. Pode ser que eu nunca lancei uma turma desse treinamento, pode ser que eu lance em breve, então eu vou deixar um link aqui para você se cadastrar. E o que é legal é que antes de eu lançar uma turma, eu faço um evento gratuito, disponibilizo um monte de aulas, e aí você já vai ter acesso a um monte de conteúdo gratuito desse treinamento. Então eu vou deixar um link aqui para você que se interessa por isso, se inscrever gratuitamente, receber as aulas gratuitamente, e quem sabe conseguir ter uma vaga para esse treinamento, beleza? Bom, então, o que acontece? Quando a gente passa por tudo isso que eu acabei de explicar, a gente cai, então, no seguinte ponto. Como é que eu lido? O que é que eu faço? Então, como eu lido com aquela situação, como eu lido com aquela outra, e assim vai. E aí, quando você, por exemplo, lê o 48 Leis do Poder, você vai ver que há uma série de leis que se contradizem. Então, assim, veja, numa hora ele fala para você pensar como você pensa, mas agir como os outros. Opa, legal. Isso é ótimo para você aprender a lidar com isso, inclusive. É uma aula de mais de 1 hora que eu explico isso, inclusive, nesse treinamento. Então, quem já é assinante do Reflexões, vai lá e assista. Agora, um outro ponto é, ele fala, age de forma aristocrática. Ou seja, mas peraí. Aí eu já penso, mas querendo ou não, eu vou fingir então que eu sou superior aos outros e tal, né? Aí na última lei o cara fala assim, assuma a forma, não tem a forma definida. Você, puta merda, agora lascou. Né? O que eu faço? Ou seja, ele tá falando pra eu fazer uma série de coisas, e aí no final, ele fala pra eu não fazer nada praticamente. Assim, né? É isso que você pode pensar. Por isso que eu, inclusive, gravei esse treinamento, para ajudar vocês a lidarem com esse monte de dilemas que esse livro se apresenta e eu recebi vários feedbacks, inclusive, como no Arte da Sedução, de gente que leu e não conseguiu fazer nada com aquilo. Na verdade, até piorou, ficou com mais dificuldade. Então, o que acontece? Na ponta, o que você precisa entender? Há uma série de estratégias que você pode e deve aplicar. E quanto menos você conhecê-las, mais despreparados, aí, obviamente, você estará para entender aquela situação e lidar melhor com ela. Então, ou seja, qual que seria a solução na ponta? Quando eu entendo tudo isso, eu fortaleço a minha personalidade, porque eu entendo por que muitas vezes eu estou fazendo uma série de outras coisas. E aí, como eu falei, a segunda pergunta, né, que eu fiz, que é sobre, me sinto impotente em relação aos dilemas da minha vida. Porque, em grande medida, você não tem estratégias para lidar com elas. Então, por isso que até este treinamento e este livro, ele cai muito bem, claro, desde que você entenda o que está lá, que infelizmente muita gente não entende, porque ele é um livro meio traiçoeiro mesmo, né? Eu explico inclusive no treinamento. Só que aí o que acontece? Você tem várias leis à sua disposição, como até o Ryan Holiday, que é o aprendiz do Robert Greene, ele fala, é como se fosse um cinto do Batman, onde a partir do momento que você ganha maturidade e lê bem aquela situação, você consegue sacar a lei certa, digamos assim. Não é? Então você entende que, eu tô lá no meu processo, tô lá no meu trabalho, aí daqui a pouco eu me destaquei. Por quê? Eu me destaquei porque eu vendi mais. Beleza? Só que aí eu vejo, beleza, quem que se incomodou? Puta, se incomodou um cara, um moleque que, puta, tá chegando agora, quer aprender, quer melhorar e tudo mais. Aí eu vou lá e ajudo. Não, se incomodou um cara que é filho da mãe e vai jogar contra mim. Bom, então não é que eu não posso ajudar muito bem esse cara. Na verdade, eu tenho que me destacar ainda mais para mostrar que ele é um inútil. E essa é a dinâmica das profissões, por exemplo. Né? Que muitas vezes, você vê, a primeira lei, por exemplo, que é nunca ofusque o brilho do seu mestre, é você não se colocar como superior ao seu chefe. Porque é uma grande probabilidade dele ver você destacando e chutar você. Então, olha só, vendi muito, então eu tô ameaçando o meu chefe, porque ele é inseguro, eu tenho que baixar a bola. Eu tô ameaçando um cara que tá disputando uma vaga melhor do que a minha, eu tenho que chutar ele ainda mais, tenho que vender ainda mais. Ou seja, olha só que interessante, a mesma lei vai te ajudar a olhar para uma situação e agir de uma forma mais específica para aquela situação. Né? Uma outra possibilidade é o meu chefe se sentir ameaçado, mas ele tá fraco. Inclusive, isso aconteceu comigo. Né? É um chefe que, infelizmente, ele chegou numa situação de poder porque não tinha ninguém para colocar. Ele não tinha capacidade para estar lá. E aí, o que aconteceu? A gente trabalhando normal, eu e um colega meu lá, a gente desbancou ele. E assim, sem fazer nada, a gente até ficou com dó dele, porque ele saiu de férias, o setor continuou igual, e eles perceberam que eles estavam gastando dinheiro com o cara. É lógico, ele foi demitido, não teve jeito. Né? E a gente ficou com uma puta dó dele. Porque ele é um puta de um cara gente boa, mas não era um cara competente.
Né? Então, o que acontece? No outro ponto, quando você tem muitas vezes medo de desagradar, entende essa dinâmica e compreendendo tudo isso, você fala, opa, há um processo de desaculturação porque eu sempre vou me desencaixar de alguma forma. Então, você precisa adquirir os conhecimentos necessários para que esse processo de desaculturação ele seja amenizado no seguinte sentido. Eu me destaco, eu melhoro, eu aprendo, né? Como até esse rapaz que diz que aprende, por isso julga os outros, que isso é o processo de desaculturação, mas assim, ele tá jogando muito mal esse jogo, digamos assim, não é? Só que aí eu me componho de uma série de estratégias para que quando eu observo o que está acontecendo ali, eu consiga, não, ao invés de me anular, eu consiga me sobrepor a partir do que eu estou desagradando e, claro, com uma estratégia específica para lidar com aquilo, ajudando ou não ajudando, afastando ou me aproximando, cuidando ou saindo fora, me afastando, como eu disse aqui, criando esta dinâmica mais volátil. Por isso ele conclui falando que você não deve assumir forma definida, que é porque você deve ter a capacidade de observar de forma específica o que está acontecendo. E é claro, para muitos de vocês talvez agora fique um pouco nebuloso, porque é lógico, você deve estar pensando na sua situação em específico, e aí você tem que pensar, bom, poxa, peraí, o que é que eu estou vivendo? O meu medo, que é o que eu quis quebrar nesse vídeo, é o que você deve olhar por esse breve espectro que eu coloquei aqui, que inclusive até no próprio 48 Leis do Poder eu trago mais, entendendo a dinâmica do poder. Né? Então já se cadastra aí, que é bem provável que eu faça um evento em breve aí, e aí ainda não tem dados, mas você vai receber, né, no seu WhatsApp, e você vai receber algumas dessas estratégias. E aí, na outra ponta, é você entender, então, a partir do que você fez para desagradar aquela pessoa, qual que é a melhor estratégia. A partir da sua capacidade, que a gente até pode colocar, que seria a sua inteligência social. Então, eu tenho estratégias, eu tenho o cinto do Batman, e eu consigo me adequar às situações que se apresentam a partir do momento que eu identifico ali qual foi a insegurança que eu ataquei, né? Qual foi a forma que eu entrei nesse processo de desaculturação e assim vai. Beleza? Eu espero que tenha te dado pelo menos uma noção. Se você entender o início, tá certo? E claro, compreender o fim e até já ir buscando formas de completar isso, falando, poxa, o Thiago falou que em tal situação é tal estratégia, e assim vai, e blá blá blá, e você vai complementando o seu repertório de ações, você vai começando a amenizar, e como eu disse, as pessoas se sentem impotentes porque elas sentem que elas não têm poder ou influência sobre os outros. Só que quanto mais você entende este ponto, melhor você joga, e aí obviamente mais poder ou influência você exerce sobre as outras pessoas, e com isso você ameniza todo este processo. Muitas vezes amadurecendo e fortalecendo a sua personalidade, porque você se sente preparado, preparada para lidar com os seus dilemas, seus desafios, e consequentemente, se sente uma pessoa mais segura, beleza? Se cadastra aí, lógico também, já se inscreva no canal, deixa o seu like para você sempre estar aí antenada no que está acontecendo, no que eu vou disponibilizando de novo para vocês. E é claro, me deixe saber nos comentários. E aí, com essa dinâmica, já dá para você lidar melhor com essa coragem de agradar ou de desagradar as outras pessoas? Me deixe saber, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.